Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu tenho mais uma palavra de Deus para você. E a palavra de Deus que se encontra no livro de Números, capítulo 20, do verso 1. Hoje eu vou falar de dois grandes homens de Deus que tiveram tudo para dar certo, mas que tiveram um final não muito feliz. O primeiro homem que eu vou falar nessa tarde é de Moisés, o libertador do povo de Deus do Egito. E o segundo é o rei Saul, que foi escolhido pelo primeiro para ser o rei e que ganhava várias batalhas. E eu vou contar a história desses dois homens que, por desobedecer ao Senhor, não tiveram um final muito feliz. Acompanhe comigo a leitura no livro de Números, capítulo 20. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos e nem uvas, e nem romães, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara, e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante dela fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberam. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniu a assembleia em frente à rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhe dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, com honra a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essa primeira parte que nós acabamos de ler, ela fala da trajetória de Moisés, que tirou todo o povo do Egito. Ele foi o libertador do povo do Egito, trouxe o povo, atravessou o mar, e o povo ali estava revoltado porque não tinha água, não tinha comida, e estavam com medo de perecer naquele lugar. E eles chegaram a cogitar a possibilidade que Moisés tivesse deixado ele lá atrás mesmo, para que eles morressem lá no Egito. Então Moisés, com seu irmão, suplica ao Senhor e pede ao Senhor uma solução para aquele momento, pois o povo estava chateado, murmurando muito. Então Deus chama Moisés e diz assim: olha, pega esse bordão, esse cajado, reúne toda a congregação de frente a essa pedra e fala com ela 2 vezes. E ela vai jorrar água e todos eles vão beber água e vão dar água à sua família e a seus animais. Mas aí entra um ponto muito importante, o que eu falei lá no princípio do vídeo, de 2 grandes homens que tiveram tudo para dar certo, mas desobedeceram ao Senhor. E foi o que aconteceu com esse primeiro homem de Deus, Moisés. Ele desobedeceu ao Senhor. Deus pede para que Moisés fale 2 vezes com a rocha. Aquela rocha é representada a Cristo. E quando Deus diz fala, é porque o nome de Deus tinha que ser glorificado diante daquela multidão, para eles entenderem e verem que Deus estava com eles. Mas Moisés tomou as suas próprias conclusões, não deu ouvido ao que Deus falou e bateu 2 vezes com o cajado na rocha. Deus pede para Moisés falar e não para bater. E o que acontece? Sai água. O povo, todo o povo, bebe, mata sua sede. Mas aí Deus chama mais uma vez Moisés e Arão e os repreende dizendo:
por causa das desobediências de vocês, vocês não vão entrar na terra que eu prometi a vocês. Veja como é as coisas. Muitas vezes nós estamos querendo escutar a voz de Deus. Nós temos um problema para resolver. Estamos de frente com a dificuldade. E nós procuramos Deus e pedimos a Deus a solução. E muitas vezes Deus fala para nós o que devemos fazer. E nós tomamos as nossas próprias atitudes, das nossas próprias conclusões. E quando as coisas dão errado, nós culpamos logo a Deus, dizendo: por que, Senhor, comigo? Por que, Senhor, não foi do jeito que eu planejei? Mas só que Deus está dizendo o tempo todo para você o que você tem que fazer e você está fazendo ao contrário. Você não está dando ouvido à voz de Deus. Você pede ajuda, mas faz do seu jeito. Você pede ajuda, mas faz da forma que você acha melhor para você. Veja o que é que diz no livro de 1 Samuel. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você lançou sobre os despojos e fez o que reprova o Senhor? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri com a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas terminei os Amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim que sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto ao que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Deus também tinha dado uma ordem, por intermédio do profeta Samuel, para Saul. Os amalequitas tinham feito as mães do povo de Deus padecer muito e sofrer, porque foram mortos vários homens de Deus pelas mãos dos amalequitas. E Deus disse: vai lá e acaba com todo o território dele, com todo o povo, não traz nada, não traz nada. E Saul fez totalmente diferente. Saul foi lá, matou todo o seu inimigo, mas poupou a vida do rei dos amalequitas e trouxe o melhor do rebanho da terra dele para querer oferecer sacrifício ao Senhor. Mas Saul é repreendido pelo profeta porque Deus não se agradou daquela desobediência e mandou dizer a Saul: olha, por que tu rejeitaste a minha palavra? Eu também te rejeito como rei. E já escolhi um segundo o meu coração. Então Saul tinha tudo para que o seu reinado fosse confirmado para o resto da sua vida. E os seus filhos que fossem assumindo posteriormente tivessem um reinado maravilhoso. Mas por causa da sua desobediência, o Senhor rejeitou Saul e rejeitou todo o seu reinado. Veja que agravante. Saul perdeu o trono. Os seus filhos não poderiam mais ser rei. E Deus escolheu um segundo o seu coração para assumir o lugar de Saul. Tudo isso por causa da desobediência. Olha, meus irmãos, eu quero dizer a vocês, hoje, obedecer é a melhor coisa que existe na vida do cristão. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios ao Senhor. Olha, se você pediu uma resposta ao Senhor, se você está esperando algo no Senhor e o Senhor mandar te dizer que vai e faça assim, faça dessa forma, escuta a voz do Senhor, obedece a Ele. Tudo vai dar certo e você vai ver que no final vai sair da forma que você planejou e da forma que você pediu ao Senhor. Que Deus continue abençoando a tua vida. Me ajuda a compartilhar essa mensagem. Se inscreve lá no meu canal e compartilha essa mensagem com todos os teus amigos e os teus irmãos.
e que Deus nos abençoe e até a próxima.